Os religiosos são o próprio Satanás. A chapa vai esquentar nesse vídeo de hoje, eu não tô nem aí. Se você veio aqui no canal, viu a minha cara, viu as minhas opiniões e tem ódio de mim, eu quero que você se foda. Eu não tô nem aí, você pode se morder todo aí, pode passar mal de raiva, eu não tô nem aí. Eu quero que você vá para a puta que o pariu. Não tô nem aí pra você, nem pra sua existência. Você não é nem bem-vindo aqui. Eu criei esse canal para quem tem força e coragem, não para bundas moles, para gente que se ofende com qualquer coisinha, para gente que fica aí se doendo por qualquer coisinha. Eu não gosto desse tipo de gente, de verdade. Eu não fui criado nesse sistema. Eu fui criado sob pressão. Faz direito, você é burro, você não entende as coisas. Eu fui criado assim e graças a Deus hoje eu sou uma pessoa muito melhor. Por que você também não pode? Porque você é sensível, é frágil, é? Você é de vidro? Você é como se fosse uma pétala de uma flor linda e maravilhosa que não aguenta um sopro. Que, isso me dói. Então você não deveria estar aqui. Você deveria estar lá, puxando o saco de alguém. É isso? Curtindo a vida, doidado. Fazendo besteiras, fazendo merda. Porque a maioria no Brasil é assim, é uma maioria de gente sensível, que se irrita com qualquer coisinha, e eu tô pouco me fudendo pra esse povo. O meu canal é pra minoria mesmo, mas é uma minoria que tem força, que tem garra, que tem vontade, que tem coragem. Não gosto de gente fraca e de gente burra. Não gosto mesmo. Há pouco tempo, eu estive conversando com uma pessoa na rua, e depois de ver as minhas colocações sobre as escrituras, que não são minhas próprias, de acordo com aquilo que eu aprendo, que eu leio, que eu estudo, disse-me o seguinte: olha, Lucas, por que você não respeita todas as religiões ao mesmo tempo? Não é muito mais fácil? Porque as religiões, as inúmeras religiões que existem no mundo, elas conseguem conviver muito bem entre si. Na hora que a pessoa falou isso comigo, eu já pude notar o tamanho da ignorância dela. Eu pude confirmar na hora. Porque ela deve ter se esquecido ou não, né, de que muitos países no mundo, muitas regiões também, entram em conflitos quase que diariamente por conta de religião. Há banho de sangue, muitas vezes sangue inocente por conta da merda da religião. Porque o meu Deus é esse, a minha doutrina é essa. Se a sua doutrina é outra, então eu vou acabar com você, com a sua doutrina, a sua liturgia, porque eu não quero que você exista mais. Nem a tua religião, nem nada. Muitas religiões no mundo entram em conflito por causa disso. E promovem banhos de sangue inocente. A verdade mesmo é que Nietzsche, próprio Nietzsche já dizia, e olha que eu não sou um saudosista de Nietzsche, ele mesmo dizia que quem não sabe desprezar, não sabe respeitar. É impossível você respeitar a todos ao mesmo tempo. Porque quando você respeita algo ou alguém, você faz daquela ideia a tua própria. Não, Lucas, não é esse o significado. Sim, é este o significado. Podem lá pegar a etimologia da palavra no latim, que vocês vão entender o que significa. Aquele que respeita todas as diferenças, ele não tem opinião de bosta nenhuma. Ele é apenas um pau mandado. Por exemplo, será que tem como a gente respeitar um Luiz Inácio Lula Arápio da Silva o mesmo nível de Jesus de Nazaré? Não tem como, né? Não tem como. O primeiro é um vagabundo, convicto, nunca fez porra nenhuma, nunca produziu porra nenhuma para a sociedade. Só roubou, só liquidou, só destruiu. Só provocou dezenas de milhares de assassinatos por ano, porque foi alçado ao poder. O outro salvou a humanidade. O outro
trouxe a salvação, morreu por todos nós e nos ensinou o evangelho da verdade. Será que tem como a gente respeitar os dois ao mesmo nível? É óbvio que não. Quem faz isso ou é mau caráter ou é extremamente burro mesmo. Certa vez, isso me faz lembrar o que eu vivi quando eu estava na faculdade. Eu tinha por volta dos meus 18, 19 anos quando eu entrei na faculdade e eu conheci uma professora chamada Marcelina Almeida. Ela, inclusive, dá aula no cemitério do Bonfim. A mulher entende tudo do cemitério do Bonfim. É realmente o crânio, quando se fala a respeito do cemitério, que foi um dos primeiros da capital. Se não o primeiro. Foi construído lá em 1897, quando houve a inauguração de Belo Horizonte. Certa vez a professora chegou lá, né? Querendo se posar de engraçadona, de engajada, da galerinha. Chegou na sala de aula no remeleixo, que ela gostava de fazer as dancinhas dela, né? Ai, porque eu sou uma mulher do povo, eu gosto dos adolescentes, eu gosto dos jovens, eu sei me inteirar nos assuntos, papapá. E aí ela veio cantar de galo, falando o seguinte, não, porque eu sou uma pessoa que respeita todas as culturas ao mesmo tempo. E eu, Lucas de Aguiar Venâncio, como sempre fui um cara extremamente chato mesmo, entendendo? Atrevido, falo na lata, sem dó nem piedade. Desde pequeno, vi a pose da professora e falei assim, ai professora, engraçado a senhora falar isso, né? Que é multicultural, que é diversificada. Porque tem certos tribos indígenas, por exemplo, que matam crianças à base de pisoteios, à base de pontapés. E aí, a senhora respeita essa cultura também? Tem cultura indígena que enterra crianças vivas, recém-nascidos vivos, colocam lá, debaixo da terra, pasada atrás de pasada. A senhora também respeita essas culturas, professora? Olha a resposta da mulher para mim. É a cultura deles. Eu não tenho culpa. Vou respeitá-las mesmo assim. Falou desse jeito. Vou respeitar todas as culturas da mesma forma. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu só preciso respeitar. E essa ideia de respeitar as diferenças, isso nunca colou comigo não. Tá entendendo? Porque existe uma enorme diferença entre você respeitar algo e tolerar algo. Por exemplo, religião. Eu não respeito religião. Eu tolero, porque a lei manda eu tolerar. A tolerância religiosa, não é isso? A lei manda eu tolerar. Mas se fosse, sei lá, se Jesus tivesse que voltar manifestado como homem, porque ele já está vivo entre nós, em espírito, em verdade, mas se ele tivesse que se manifestar como homem, eu tenho certeza que ele iria descer chicote no lombo de tudo quanto é templo religioso, condenando esses canalhas, da mesma forma que fez, e da mesma forma que o próprio apóstolo Paulo também aplicou. Eu tenho certeza, esse é o verdadeiro evangelho. Só que eu não faço isso porque, infelizmente, eu não tenho toda essa coragem. Mas, felizmente, a lei me assegura de uma coisa. Assim como as pessoas têm a liberdade ao culto religioso, eu também tenho a liberdade de expressar a minha opinião. Isso está lá na Constituição Federal. Eu posso expressar a minha opinião como cidadão. Então eu tenho um instrumento aqui que vai a meu favor. Portanto, eu consigo, até de certo modo, aplicar a verdade das escrituras por meio desse canal, por meio dos meus inscritos, é isso? Por meio das minhas publicações. Eu ainda consigo fazer esse trabalho. Graças a Deus. Eu ainda tenho uma lei que, por mais que não seja a melhor de todas, ainda me permite mostrar a minha opinião. E aí eu falei com a professora, olha professora, eu não respeito porque eu sou atrevido.
A pessoa bate, ela tem que apanhar. Falei, então, olha, professora, eu não respeito quem mata pessoas inocentes. E aí, aquela, obviamente, foi uma indireta para a professora e ela sentiu a indireta. Porque ela percebeu na hora que eu não a respeitava. Eu falei isso, eu não respeito quem mata pessoas inocentes e não respeito quem é favorável a essas práticas. Isso doeu diretamente na professora. Porque ela viu que eu passei a considerar uma idiota. E de fato é uma idiota mesmo. Não é porque existe uma cultura que assassina pessoas que nós temos que respeitar a cultura em si e desprezar os indivíduos dentro dessa cultura. Será que é justo? Será que é digno uma cultura que mata crianças, que assassina crianças inocentes? É óbvio que não, né? Senão nós perderíamos toda a nossa humanidade. A verdade mesmo é que a religião, ela divide, ou pelo menos tenta dividir, o nosso Senhor. E nosso Senhor não está dividido, porque todos nós, toda a humanidade, corresponde a um povo só. E se não existisse a religião, com certeza haveria muita paz no mundo. Não seria um mundo perfeito, mas eu tenho absoluta certeza que a religião cria tantas discordâncias a ponto de se estabelecerem guerras. Quem é que não sabe, por exemplo, que em todas as revoluções do mundo surgiram por conta de atritos dentro da própria maçonaria? Quem é que não sabe disso? Pode falar, não, mas a maçonaria é coisa do diabo, é coisa do diabo, é coisa de Satanás. Ora, e qual é a diferença da maçonaria para as religiões, as outras religiões que existem no mundo? Católica, evangélica, presbiteriana, espírita, qual é a diferença? Porque todas dizem que seguem o mesmo Deus. Agora, para raciocinar. Será que tem como você seguir o mesmo Deus se você tem diferentes doutrinas e denominações que falam que o Deus tem as suas diferenças? Pare para raciocinar. Não precisa ser muito inteligente, não. Não precisa ser um gênio. Não precisa ter o QI, sei lá, acima de 90. Não precisa, sabe? Você pode continuar na tua mediocridade aí. Mas pare para raciocinar. Como que essas religiões podem seguir o mesmo Deus? Por exemplo, se você pega os testemunhos de Jeová, que dizem o seguinte, não, que Jesus não é Deus. Não, porque o irmão não pode doar o sangue para salvar o próximo. E aí, ao mesmo tempo, vem a religião católica e fala, não, porque Jesus é Deus. Porque você pode doar o sangue para salvar o próximo, porque isso corresponde ao amor. E nós devemos aplicar o amor ao próximo enquanto estivermos vivos. Tá vendo as diferenças? Como que isso podem se aglutinar no mesmo Deus? É impossível. É impossível. Basta ter um pouco de raciocínio. Como que uma religião, por exemplo, que fala que não tem como você conversar com os mortos, diz que tem diferenças com a religião que diz conversar com os mortos, não é isso? Fecha os olhos e acha que conversa com os mortos, e dizem que estão seguindo o mesmo Deus. É impossível. Isso é cuspir no próprio Evangelho, nas próprias Escrituras. Sabe qual é a verdade? Cada religião segue um Deus pagão. E tentam colocar tudo o que falam, o que pensam, o que aplicam no Deus soberano, no Deus verdadeiro. Todos são o próprio Satanás. Todas são o próprio Satanás, sem exceção. Se você é aquele palhaço cretino que fica falando, o meu pastor, o meu líder, né, o meu guru, se você vir aqui falar um trem desse, eu juro que eu vou mandar você tomar no cu, porque eu não tenho paciência para esse tipo de gente. É uma coisa que eu não admito. Não admito quando vem gente puxa-saco, baba-ovo, que chama homem de pastor, que chama homem de líder, de bispo, caralho a quatro. Só existe um pastor, um sacerdote, o sumo sacerdote, que é Cristo. Não há nenhum outro mais. Parou com o apóstolo Paulo. Depois dele, não existe mais ninguém.
As pessoas podem se auto-intitular pastores, líderes, mestres, doutores, podem até conseguir esse título, mas não são dignas dele, porque não existem. São falsas. Não existem esses títulos. Então basta você ter um pouquinho de compreensão espiritual para você entender. Será mesmo que a igreja de Cristo está dividida? Porque esses templos do Satanás não são a igreja de Cristo. São meras construções que se resumem em comércios. São empresários que criaram suas liturgias, que criaram as suas denominações, suas doutrinas, suas formas de manipulação, suas artimanhas, para conseguirem angariar cada vez mais pessoas e no final muito mais dinheiro. Porque o dinheiro é o fim. O dinheiro, a fama, o sucesso, tudo isso é o fim. Eles visam o lucro mesmo, mas por meio do evangelho. Será que existe algo tão blasfêmico quanto esse? Você utilizar a palavra de Cristo para impor medo, para impor insegurança, para dizer que ali é a casa do Senhor, para você ter que pagar o dízimo. Fazem isso porque são cães, são ladrões, são salteadores. E claro, vão utilizar as escrituras para cometerem as suas artimanhas. Hoje eu vejo isto aqui, muito mais como um instrumento para a vaidade do que um instrumento para a sabedoria. Assim como eu falei no vídeo de ontem, é muito mais louvável você encontrar uma pessoa que diz que nunca leu as escrituras, mas que tem justiça, tem amor ao próximo, é fiel a Deus. É muito mais louvável você encontrar essa pessoa do que encontrar aquela que é intitulada sábia, que compreende tudo, que já leu a Bíblia em não sei quantas traduções, mas que só comete enganos, que só vem para manipular, que só vem para querer controlar os outros, só vem para querer liderar, quando na verdade ela própria não consegue ser líder dela mesma. Para mim isso aqui é muito mais um instrumento de vaidade. Infelizmente é assim, as coisas são assim. Por que eu digo que todas as religiões são o próprio Satanás? Porque o Satanás nada mais é do que o opositor. Ele é o anjo da luz. Estava conversando com essa pessoa na rua, né, esse colega meu. Nem sei se eu posso chamar de colega, né, mas de vez em quando ele vem para querer me encher o saco. E ele falou, não, porque o anjo de luz existe, né? O anjo de luz com as asas e tal, isso aí existe. E eu já vi o vulto dele, já conversei, já apareceu para mim. Sempre com essas interpretações que nada mais são do que frutos da própria consciência. É o famoso efeito placebo. Quando você impõe muito medo, muita insegurança, quando você deixa a pessoa bitolada numa mentira, você manipula essa pessoa, faz a cabeça dela, cria medo, cria insegurança, faz tudo isso com ela, a consciência dela fica abalada também, não é verdade? A consciência dessa pessoa fica extremamente abalada. E a religião faz muito isso, deixa as pessoas neuróticas. As pessoas ficam com medo de absolutamente tudo. Acredito até que, por exemplo, o Mickey, né, o personagem da Disney, é do diabo. Não, porque isso é do diabo, isso é coisa do Satanás, não pode. E eu passei por isso. Eu passei por isso também, por conta dessas idiotices. Eu lembro que quando eu era mais novo, tinha lá o Yu-Gi-Oh, né? As cartinhas do Yu-Gi-Oh. Todo mundo adorava colecionar. As crianças tudo adoravam colecionar, bater bafão. Vamos bater bafão. Vamos ver quem é que vai ter mais cartinhas. Quem é que consegue aí ter as melhores cartinhas de Yu-Gi-Oh! Eu lembro que tinha essa época aí. E as crianças todas amavam esse jogo. De repente apareceram os vagabundos, né? Que falavam assim, isso é coisa do demônio. Cartinhas do Yu-Gi-Oh! São coisas do Satanás, não pode jogar. E o que eu vi de mãe, e de pai, de avô, pegando, recolhendo as cartinhas das crianças, só porque foram manipuladas, porque vivem à base do medo. E o pior disso é que vivem condenando a todos,
sendo que elas próprias não percebem que estão com as traves diante dos próprios olhos. Isso não é o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho ensina amor, ensina tolerância, não é isso? Ensina coragem, fé, honra, virtudes. E condenar as obras infrutíferas da terra. Se você vê uma criança ali que não está fazendo maldade com ninguém, brincando, que gosta de se inteirar no mundo das fantasias, por que você vai lá e de repente quer eliminar o espírito imaginativo da criança? Vou tirar, porque não pode, porque isso aqui é um absurdo. Por que você vai lá e faz isso? Sabe por quê? Porque você é um vagabundo manipulado de merda. E eu chamo de vagabundo porque a Bíblia também fala que a gente tem que chamar a atenção dessas pessoas. É cego que guia cego. Ou seja, vagabundo que guia vagabundo, que vão pro buraco. Vagabundo porque você tem toda a disposição de aprender alguma coisa com as escrituras, mas não quer. Sempre prefere o quê? O alimento mastigado dos homens, dos líderes espirituais, né? Os líderes religiosos, que de espírito não tem bosta nenhuma, é só cocô, só diarreia. Você vai falar das escrituras? Ah, não, porque o meu pastor falou. Ah, vai tomar no seu cu você, seu pastor de merda. Vão tomar nos seus cus. Eu não tenho paciência mais. Eu não tenho paciência para essa gentalha, cretina, desalmada. Você explica, desenha, faz tudo muito bem ordenado para a pessoa falar, ah, meu pastor disse diferente. Então vai você com seu pastor, não tomar nos seus cus. Eu não sou obrigado a ter paciência com vocês mais. Eu sou assim. Esse é o meu jeito. Porque eu venho com toda a sinceridade do mundo, com toda a paciência do mundo. Mas se a pessoa, depois de, sei lá, 3, 4 horas de minha explicação, a pessoa vem querer me desprezar, querer me diminuir, simplesmente porque ela acha que o pastor dela, o líder espiritual dela é mais especial, então eu mando ela se fuder, ela com o pastor dela, o caralho a 4. Eu sou assim. E eu acho que essa talvez seja a atitude mais justa que eu possa tomar. Não sou obrigado a ter paciência com cretinos. Porque as escrituras estão aqui. Basta você ter os olhos do Espírito Santo, da revelação do Espírito Santo, e não revelação de homens. Porque cada um quer tomar para si os poderes tangíveis desse mundo. Que é o dinheiro, o lucro, a fama, o holofote. E eu tô pouco me fudendo pro holofote. Se dependerem de mim, vão morrer de fome. São meus adversários. Não tenho como meus amigos, não tenho como meus semelhantes. São os meus adversários. São os meus opositores. E de fato são o próprio Satanás. O anjo de luz descrito na Bíblia está lá em 2 Coríntios 11, do 13 ao 14. Nada mais é do que o lobo travestido de ovelha. Anjo de luz, como se fosse um lobo que diz ter a revelação. O Satanás está aí, vestido terno e gravata, não é isso? Com palavras doces, lindas e maravilhosas, com Edir Macedo. Nós precisamos fazer! Sempre com essas artimanhas desgraçadas. Silas Malafaia com aquela entonação dele. Olha aqui, meu irmão, não sei o quê. Tudo isso é para enganar, para te convencer, para te fazer de trouxa. Porque é assim que eles conseguem te persuadir. E eles se colocam como anjos de luz. Eles se transfiguram em anjo de luz. Por quê? Se eles se colocarem assim como eu aqui, que sai xingando, sai mandando tomar no cu, eles não conseguem convencer. Eles precisam angariar, chamar a atenção, atrair. São prostitutas mesmo. Eu achei que é até ofender a prostituta. Porque a prostituta, querendo ou não, ela está fazendo um serviço dela. Às vezes é a única coisa que ela pode fazer na vida mesmo. Agora um vagabundo de um religioso, não. Ele realmente não quer trabalhar. Ele só quer enganar. Ele acha que aquilo que ele está fazendo é trabalho. Às vezes ele nem acha. E às vezes ele sabe que está enganando, mas faz aquilo porque
é gostoso, é prazeroso. Ah, eu não preciso acordar às 7 da manhã para ter que pegar ônibus lotado, não é isso? Ficar esfregando no sovaco fedorento de cada um dentro do ônibus todo santo dia, chegar cansado, bater marmita. Não, não preciso. Só de eu ficar aqui arrumadinho, né, terno e gravata, passando os melhores perfumes todo santo dia, eu e a minha pastora, minha mulher, minha companheira, sem muito esforço, só ficar com o microfone lá e cantando e ficar pregando as minhas mentiras. Só de eu fazer isso, já está muito bom. E eu ganho muito mais dinheiro do que de CLT, ganhando um salário mínimo. Muito melhor do que eu ter que sair de casa carregando um bolsão com um monte de ferramenta, bater enxada para capinar lote. Não é isso? Porque para ele é muito favorável, é muito benéfico, é muito vantajoso. Então são vagabundos que estão ali travestidos de ovelha. São esses os anjos da luz. Por que anjos da luz? Porque eles dizem ter a revelação. Agora, quando você vai explicar isso para um idiota ou religioso, porque idiota e religioso são a mesma coisa, né? Então aí idiota religioso, acho que até pleonasmo. Quando você explica isso para um filho de Satanás como esse, ele acha realmente que é o anjo de luz, né? O anjo mesmo com as asas gigantescas, porque ele só consegue entender tudo no sentido mais literal e mais idiota possível. Ele não consegue pegar as escrituras e estabelecer remetente, destinatário, contextos, não é isso? Quando, até quando, ele não consegue fazer essa diferenciação. Isso aqui era Paulo falando. Paulo era um apóstolo, o último dos apóstolos. E ele estava ali aplicando a palavra da graça para outras pessoas que estavam fora da nação de Israel. E lembrando que a lei já tinha sido abolida por Cristo. Ainda assim, mesmo com a abolição da lei, existiam as pessoas que estavam no judaísmo. E Paulo estava pregando para tirar as pessoas de lá. Só que isso só poderia ser feito o quê? Aos poucos. E o próprio Paulo chamou a atenção de Pedro, por ainda estar no judaísmo. Pedro, Tiago e João ainda estavam na lei, né? Na lei de Moisés. E Paulo foi fazendo fazendo a pregação dessa palavra, a palavra da graça, enquanto passava de cidade em cidade. Só que em 2 Coríntios ele voltou para a cidade de Corinto e aí fez essa passagem, né? Tem essa passagem das escrituras aí relatando o que Paulo falou. Porque tais falsos apóstolos, 2 Coríntios 11:13, porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos. Pega o contexto, tá, religioso? Pega o contexto. Eu sei que a minha mão é pesada, mas eu gosto de ver você sofrer. São obreiros fraudulentos, dói, né? Eu sei. Transfigurando-se em apóstolos de Cristo. Vocês fazem isto. Vocês são fraudulentos, vagabundos, canalhas. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Vocês são Satanás que se transfigura em anjo de luz. E todo mundo que segue vocês também. Todos vocês. Isso não sou eu que estou dizendo. Não é muito, pois que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras, que é a morte. Todos vocês estão fadados à morte eterna. Não são dignos do reino de Deus, porque o reino de Deus está entre nós. E não é à toa que vocês vivem uma vida de decepções, umas atrás das outras. Umas atrás das outras. Não tem felicidade com a família. Não tem momento de confraternização com as pessoas, porque vocês fazem acepção de pessoas. Vocês estão em cultos, missas, liturgias religiosas que fazem vocês se afastarem das pessoas ao redor, dos prazeres desse mundo. Porque você viver prazeres desse mundo não quer dizer que você esteja vivendo obras de Satanás, não. A obra de Satanás está dentro do seu templo religioso de merda. Deus nos deu a liberdade para aproveitar, para cantar alegria, para cantar vitória. Nós somos mais do que vitoriosos porque estamos num reino do qual
veio a partir de um favor imerecido. Se você vive uma vida de tristeza, de derrota, pare para pensar. Porque às vezes a própria religião te ludibriando, te colocando medo, insegurança, falando que Jesus vai voltar, o apocalipse vai acontecer, quando na verdade ele já voltou, está vivo e entre nós. E ele só quer uma coisa, que você se liberte das amarras, das algemas dos homens. Dói demais, né, religioso? Eu vi aqui um rapaz que não tem título, não tem porra nenhuma, não tem nada, mas está aqui só para deixar suas bochechas rosadas assim. Eu adoro te ver passando raiva, seu merda. Eu adoro. Vocês são o próprio Satanás. Vocês são o opositor. E sabe por que o Satanás? Porque vocês vivem da carne. Essa é a oposição. Nós viemos ao mundo perfeitos. Mas a carne, infelizmente, ela fala mais alto. Por isso que todos nós somos falhos diariamente e precisamos, de certo modo, ter uma consciência justa de quem nós somos realmente. Eu admito para todos vocês aqui, eu sou o cara mais falho do mundo. Lucas, você vê pornografia? Vejo pornografia. Vejo constantemente. Você olha para mulher na rua? Olha para mulher na rua. Olha para bunda de mulher na rua. Fazer o quê? Lucas, você fala palavrão? Olha aí, veja os meus vídeos, eu falo palavrão quase todo vídeo. Se não todos. Lucas, você passa raiva? Passo raiva. Você xinga os outros? Xinga os outros. Você briga com os outros? Briga com os outros. Você tem preguiça? De vez em quando tenho preguiça. Muita preguiça mesmo. Eu sou um cara falho, eu admito isso. A minha consciência mostra que eu sou um cara falho, fraco, mas ao mesmo tempo que é franco e que tenta buscar justiça a todo momento. Tanto para mim quanto para os meus irmãos. É assim, eu sou um cara falho. Você vê que a religião ela é tão hipócrita, ela é hipocrisia encarnada em si, que diz que se a pessoa se banha na água lá, né, começa a afogar e volta, pronto, já é uma nova criatura. Que porcaria, né? Que porcaria. Se isso funcionasse, nós não teríamos, por exemplo, a dona Andressa Urach. Estou citando só um exemplo, estou querendo desmoralizar a Andressa Urach, não. Mas se isso fosse verdade, a dona Andressa Urach, que diz que certa vez era uma nova criatura, porque se banhou lá na Igreja Universal, diz que foi batizada, né? Ela não estaria aí de volta para o mundo mais pervertido, que é o mundo do OnlyFans. Quer vender a sua própria imagem, seu próprio corpo para conseguir muito dinheiro. Andressa Urach fez filme aí, filme pornográfico, transando com um anão. E o seu próprio filho a filmando. Será que é nova criatura? Não sei. Não parece não. É a nova criatura da religião. Mas o próprio Deus soberano, eu não posso falar nada, porque só Ele conhece o coração das pessoas. Pode ser que uma Andressa Urach, eu não sei, tenha muito mais sinceridade e confissão no coração do que esses desgraçados da religião. Pode ser. Quem sabe? Só o próprio Deus. Mas mesmo assim, a única coisa que a gente precisa ter é compaixão. Não com o religioso, mas com o próximo. Porque religioso ele já vive num mundinho de acepções. Mas com o próximo, que vive em dificuldade, que vive tentando se encontrar a todo momento, a gente precisa ter compaixão com essas pessoas. Com o religioso a gente precisa nem cumprimentar. É só desprezo mesmo. Porque são hipócritas, vigaristas, que colocam homens acima de tudo. Esse vídeo que eu tinha que trazer para vocês. Muito obrigado. Até a próxima. Falou.